Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar um rapaz que faz um excelente trabalho de jornalismo no canal dele, aqui no YouTube também, TV Coiote. O nome dele é Bruno de Oliveira Paiva, que eu estou vendo aqui. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, Solano. Como vai? Eu vou bem, graças a Deus, e obrigado por ter aceitado o meu convite, tá certo? Imagina, eu que agradeço. Eu que Então, agradeço. então tá certo. Você é mais simpático do que eu imaginava. Eu te vejo nos vídeos sérios, né? Você Tem fica. que fazer um pouco mais sério para o pessoal respeitar, mas Tá certo, então. Então vamos começar. Bruno, você é natural de que estado do Brasil e como foi a sua infância? Você já brincava de dar notícias e você tem alguma formação? eu sou de São Paulo, capital, Hum, e na verdade eu nem percebia, mas quando era criança eu frequentemente brincava de gravar jornal, tudo. Eu fui me tocar depois que já estava um ano com o canal que eu já tinha um pouco desse gosto. Mas a ideia da TV Coyote começou um pouco de brincadeira, na realidade. Inicialmente era inclusive para ser um canal com minha participação, mas também com um grupo de amigos, cada um com um quadro sobre um tema. hum, Na verdade, a ideia inicial eu nem apareceria, eu ficaria só por trás da câmera, mas decidi fazer um quadro de notícias. hum. Sempre gostei muito de me informar, sempre acompanhei tanto jornal na televisão, tanto na internet, até jornal impresso. E no final o meu quadro de notícias deu certo e os outros não deram muito certo, né? Como o projeto era meu, eu acho que era o que eu estava mais empenhado mesmo em fazer o negócio. E aí passaram-se alguns meses, eu decidi focar só na parte jornalística, fazer sozinho mesmo. Mas começou um pouco de brincadeira, assim. Começou com uma intenção de dar certo e tudo mais, só que seguindo uma direção completamente diferente, né? Um rumo completamente diferente do que tomou depois. Tá certo. E por quê? E você tem alguma formação? Eu finalizei o ensino médio em 2015, aí eu entrei no curso de economia logo em seguida ao início do canal, né? Hum, Depois de 2 anos eu deixei o curso de economia e hoje eu faço comunicação. tá certo. Você faz comunicação e agora você faz à distância ou você faz presencialmente? Fazendo à distância por causa da pandemia. Fazia presencial e aí nesse período estou fazendo à distância. E à noite? É à tarde. E à tarde? Complica bastante para mim, né? O horário em que acontecem mais coisas, o EAD até ajuda um pouco, né? O ensino à distância ajuda um pouco, porque eu Hum. consigo sair um pouco da aula, gravar, vou dando uma improvisada aqui. Tá certo, então. Muito bem. Mas agora eu queria saber por que o nome é TV Coyote. Então, assim como começou de brincadeira, o nome também eu encontrei de forma bem inusitada. Eu tava pensando com um amigo, puto, qual nome seria legal para o canal, qual nome pode ser interessante, não vinha nada na cabeça. Hum, Aí, não sei de onde eu tirei a ideia, devia ter visto em algum lugar, que na internet tem umas ferramentas de sorteador de palavras. Aí sim. apareceu uma delas, eu abri, e você clica lá em gerar palavras, aparece em uma lista de 10. E Hum, apareceu na primeira lista coiote, tijolo. Aí eu fiquei em dúvida nas duas. Por hum. pouco não virou TV tijolo. Seria bem pior do que TV Não, coiote, no não caso. ia combinar, né? Exatamente. E aí ficou TV Coyote. No final gostei bastante na hora que você falou, pô, nome legal, vamos, Sim, o vamos nome por esse pegou. mesmo. Não me pegou. O mais legal do nome, na verdade, ele tem um problema, porque as pessoas não sabem que se trata de um canal jornalístico, né? Hum, De qualquer forma, o bom desse nome é que todo mundo lembra. Então você assiste um vídeo e você vai lembrar o nome do canal. É meio marcante, assim. sim. Antes de continuar, te perguntar, você ainda vê os seus amigos com os quais você começou esse projeto? Sim, sim. Ainda tenho contato bastante. Então tá certo. Eu acompanho o seu canal desde 2017. Aliás, o primeiro vídeo que eu vi foi quando você comentou sobre o projeto da farinata do então prefeito de São Paulo, João Dória. Foi o primeiro vídeo Sim. seu que eu assisti e que foi até um comentário que você fez. E gosto da maneira como você informa e opina. Mas o canal, ele nasceu exatamente em que ano? Agosto de 2016. Vai fazer 5 anos agora.
E foi, como você disse, em brincadeira. Você não esperava que se tornasse o sucesso que é hoje. Não, eu achava que Não, eu tinha, assim, uma perspectiva positiva, mas no fundo eu achava que uma hora ia degringolar, que não ia dar muito certo. Mas em alguns meses eu já falei, não, tá legal o negócio, tá indo, vamos lá. Então tá certo. Na vida jornalística, nós temos referências, alguém que nos inspiramos. E quando vejo um plantão em seu canal, quando você dá aquelas notícias urgentes, eu lembro logo do Heron Domingues, que foi apresentador do Repórter Esso. E porque ele era um jornalista que gostava de dar a notícia em primeiro lugar. Tanto que muitas pessoas, quando viam que a notícia saía e não era ele que dava, geralmente algumas pessoas não acreditavam, esperavam que ele desse a notícia. E você, quais são as suas referências? Olha, eu não consigo elencar uma referência específica, mas tem alguns jornalistas que eu admiro bastante e que eu procuro me guiar um pouco, é, levado por eles. Um dos casos, acho que um dos principais e que se destacou, que muita gente, né, morreu no ano passado, no ano retrasado, agora em 2019, era o Boechat, Hum, da Bandeirantes, né, que morreu naquele acidente de helicóptero. sim. Sempre foi um nome que eu respeitei bastante e uma pessoa muito carismática também. Sempre conseguiu. Eu sempre tive a busca por tentar fazer com que, lógico, não de parecer com ele, mas eu sempre tentei fazer com que a proximidade com o público fosse forte e ele fazia isso melhor do que ninguém. Então, eu acho que talvez dê para destacar como uma das grandes referências. Ele é a principal, então. Podemos colocar como a principal. Tá certo. O Heron Domingues, você já tinha ouvido falar dele? Já tinha lido sobre ele? Já tinha ouvido falar, mas nunca olhei com calma. Depois da pergunta, inclusive agradeço, eu vou dar uma buscada. Tá certo, então. Inclusive, ele morreu justamente depois, ele começou no Repórter Esso e depois ele foi para a Globo. Na Globo, ele apresentava o Jornal Internacional. E no dia que o Richard Nixon ele renunciou à presidência dos Estados Unidos, o Heron ele deu a notícia, leu um editorial que foi escrito, e a emoção foi tamanha que na madrugada ele faleceu. Olha, pegou a notícia, pegou e. Sim, Vou procurar, fiquei bem interessado em ver sobre a carreira dele. sim, interessante. Porque também o nome do programa era diferente, né? Repórter Esso, por causa do posto Esso que patrocinava, né? Sim, sim. Tá certo. Você aborda bastante sobre política, mas vi também você noticiando questões policiais. Pre Pretende futuramente abordar esportes também ou não? Olha, às vezes eu fico com vontade de aumentar o número de temas, até de trazer gente para falar sobre outros temas e tudo mais. Hoje não é possível, até por custo, tudo isso. De qualquer forma, no fundo, existe um pouco dessa intenção. Eu não daria conta de tratar sobre esporte também. Hoje eu estou acompanhando muito pouco esporte, nem dá muito tempo, mas já o número de temas que eu trago no canal, eu já não dou conta direito de vários deles, tem que ficar indo de um para outro. Então, mais a médio e longo prazo, é ter algo relacionado aos esportes, ou pelo menos alguma coisa associada com a TV Coyote nessa área, eu gostaria. Eu gostaria. Eu não tenho planos, mas eu gostaria bastante. E você tem um time do coração? Corinthians. Você é corintiano. Tá certo. Corinthians. Ok, então. É que esse ano vai ter as Olimpíadas e ano que vem vai ter a Copa do Mundo, né? Daí você pretende fazer alguma nota sobre isso ou não? Em 2018, quando a gente teve Copa do Mundo, eu cheguei a fazer um ou outro especial da Copa, alguma coisa assim. Na Hum, época o pessoal não assistiu tanto. Como na Copa tudo dá uma parada de verdade, né? As pessoas elas não prestam atenção em mais nada e até a política fica muito mais amena. sim. Talvez seja interessante. E a Copa do ano que vem, ela vai ser numa data diferente, ela vai ser depois das eleições, né? O Qatar marcou para o fim do ano. Eu tô pensando, na verdade, em aproveitar para tirar umas férias, já antecipadamente. Mas você sabe se o Depois da Qatar prova mudou? central, vai ter. Você sabe se o Qatar mudou de data só dessa vez? Vai ser só em novembro
esse ano que vem, ou vai ser sempre assim a partir daí? Não, é só nessa Copa. Em decorrência daquelas questões de clima, temperatura. Eu descobri isso há poucas semanas atrás, eu não me recordava dessa mudança. Tava esperando para junho do ano que vem também. E as Olimpíadas que você perguntou, aí eu acho que não vou cobrir, mas vamos ver aí como vão as coisas. Mas até lá as coisas, a questão da pandemia ainda vai estar muito tensa, mesmo as questões envolvendo o Uhum. governo, então eu acho que não vai sobrar muito tempo para a Olimpíada, não. Tá certo. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Você é de direita, de esquerda ou sem posicionamento? Porque eu já vi alguns comentários e alguns vídeos opinativos seus de que a TV Coyote é de esquerda. Enfim, o que você tem a dizer sobre essa questão bem polêmica que hoje se mostra bem delicada em nosso país? Então, Solano, eu não. Hoje, infelizmente, hoje eu não me classifico publicamente, né, como esquerda, direita, por causa da interpretação distorcida que muitas pessoas vão ter dessa fala. É meio engraçado, mas quem acompanha bastante o canal já acho que tem uma noção bem forte a respeito das minhas opiniões sobre uma variedade grande de temas. Mas eu evito dar o adjetivo em razão de como as pessoas entendem de forma completamente distorcida. Eu espero que, passando o caos eleitoral do ano que vem, tenha um cenário em que seja possível se posicionar sem que isso crie uma falha de compreensão ou uma repercussão totalmente sem sentido. Tá certo, Então, eu vou ficar te devendo essa classificação em específico. tá certo. Agora uma pergunta pessoal. Eu vejo que você tem emagrecido bastante e muitos se perguntam por que você está assim. Você fez dieta? Você ficou doente? Conte para nós, porque alguns inscritos seus estão preocupados. Eu, embora acho que você está bem do jeito que você está hoje, mas o que aconteceu? Ah, não, foi dieta mesmo. Comecei em junho do ano passado. Hum, Agora, se passaram 6 meses, eu terminei, eu virei metade do que era antes. E hum, aí, fica no começo, você fica um pouco abatido, mas não é nem isso só, né? É questão de roupa, eu tô usando roupa de tamanho 3 vezes maior e tudo isso acaba ficando com uma cara meio de doente mesmo. Aos poucos tá melhorando, mas ainda tem um pessoal que leva um susto enorme. O que eu percebi é que muita gente que não acompanhava antes acha que tá normal. O pessoal que assistia há mais tempo que ficou preocupado mais recentemente porque se acostumou com outra figura, né? E foi razoavelmente rápido que eu emagreci. Eu fiz uma dieta bem séria, bem cuidadosa, mas mais rígida, assim, e com bastante sim. exercício envolvido. Quis aproveitar mesmo a situação da pandemia para me resolver com isso. Não tem a coisa de comer fora, de comer besteira na rua. No final deu super certo. Mas é isso mesmo, não tá tudo ótimo de saúde. Eu tô inclusive para gravar sobre isso, porque eu achei que com o tempo as pessoas iam parar de estranhar, mas ainda tem muita gente que aparece, que questiona, pessoas que às vezes acompanhavam o canal há um ano e ficaram sem ver e recentemente voltaram. Então sempre aparece alguém. Então eu tô até pensando em fazer um vídeo para esclarecer melhor essa questão. Tá certo. Deixa eu perguntar, seus pais, eles têm alguma paixão assim também por jornalismo ou isso só nasceu com você? Não, por jornalismo especificamente não. Meu pai, em particular, minha mãe também, mas meu pai mais ainda, tem uma questão muito forte com livro, com leitura, né? Então, de certa forma, se cria um ambiente, né? Um ambiente de se informar, de buscar conhecimento e tudo mais. Mas nesse sentido, mas por jornalismo em particular, não. Acho que foi algo que eu fui criando mesmo, mas muito também em razão dessa cultura de leitura que eles têm e tudo mais. Ah, sim. Ah, sim. Você sempre gostou de ler? Na escola você lia bastante? Na verdade, eu era péssimo aluno no colégio, eu É. desleixava bastante com boa parte das coisas. Eu comecei a tomar gosto, mas por ler de verdade, mas por ler livro, nos últimos anos. Hum, Mas eu sempre li muito na internet, sempre li muito jornal mesmo, site, tudo. E sim. nesse sentido, sempre li demais. E acho que muito por influência deles. Mas na parte escolar mesmo, eu tinha um bode, assim, sabe, lia o livro só para
Quando lia só para conseguir passar de ano e acabou. Nunca bombei nem nada, mas nunca fui um aluno exemplar, não. Mas teve algum tempo que depois você melhorou, né? Sim, sim. Mais adiante, sim. Tá certo. Tá bom. Agora, qual foi a notícia mais triste que você deu e você não gostaria de ter dado? Essa é difícil. Tem umas notícias que acabam pegando mais pelo contexto até da cobertura, né? Uma que foi bem pesada foi a cobertura da queda da barragem de Brumadinho. Se eu não Aham. me engano, foi janeiro de 2019. Foi Isso, janeiro de 2019. Na isso. cobertura da queda de Brumadinho, o que aconteceu é que, por alguma razão, algum conhecido de vítima lá tinha meu número de celular. Porque o meu número é meio aberto e tudo mais. Hum. E espalhou isso com os familiares das vítimas, de várias. Então era o dia inteiro, mas dezenas, se não centenas de ligações e mensagens de pessoas pedindo para eu descobrir se um familiar tinha morrido ou não, porque as informações naquele momento estavam desencontradas, né? Hum. Você demorou alguns dias para ter uma noção mínima do número de pessoas que morreram, de quem eram essas pessoas exatamente. E naquele momento recaiu muito, porque você via pessoalmente o desespero daquelas pessoas, né? Como o trabalho que eu faço é totalmente de casa, à distância, né? Não é um trabalho de campo, naquele momento meio que o negócio veio até mim, e aí foi uma cobertura bem pesada e bem difícil. Eu destacaria essa em razão disso. Mas aconteceram muitas coisas bem complicadas nos últimos anos, né? Não tá muito de brincadeira. Mas eu destacaria Brumadinho. Tá certo. Realmente foi triste, realmente. E qual notícia que você gostaria de dar e de opinar? Ah, são muitas. Hum. Um crescimento no PIB brasileiro, um crescimento da economia, pelo menos por um ano, acho que já seria um grande consolo, que traria uma queda no desemprego, que tá pesado pra caramba. Sim. Puta, é muita coisa que tá tudo errado, né? Ah, tem muita coisa errada. Estamos, na, estamos na pior posição possível. E o dólar ainda tá alto, né? E o dólar bem alto, né? Quase batendo em 6, não duvido que alcance os 6 até o final do ano, vamos ver. O que reflete no preço de alimento, Sim, o preço de todos os produtos, né? Então, aí tem a questão da inflação também, é uma coisa na qual a gente já deve se preocupar de novo, em certa medida, mas que tinha desaparecido, que tinha acalmado um pouco ao longo dos últimos anos. E sim, aí se coloca uma situação, né, de inflação, enquanto você tem também uma queda da economia, o que não é algo muito habitual, né? sim. Uma pergunta que eu não tinha feito, eu vou fazer agora. Eu vejo que você às vezes faz algumas transmissões. Qual foi a transmissão que você fez que você assim achou mais importante para nosso país? Hum. Olha, difícil. Talvez alguma da pandemia agora, Hum. ou talvez a prisão do Lula, e da pandemia eu não destacaria nenhuma em específico, mas aquele período no final de março do ano passado, em que estava tudo acontecendo, ninguém estava entendendo nada, eu Hum. cheguei a fazer algumas transmissões ao vivo. Foram momentos em que eu falei, tem algo muito importante acontecendo, algo que vai ser lembrado acontecendo agora. Acho que eu destaco esses dois casos. A prisão do Lula em abril de 2018 e em Sim. março do ano passado, todo o início da pandemia, toda a tensão que aquilo criou, toda a incerteza. E quando o Lula foi solto? Quando o Lula foi solto, eu acho que a repercussão foi muito menor do que quando ele foi preso, né? Eu fiz transmissões, fiz toda uma cobertura, mas eu fiquei a imagem de que a ida dele à prisão gerou um baque muito maior do que a soltura. A questão de você estar na véspera do período eleitoral, todos Sim. aqueles ingredientes, acho que colaboraram muito com isso. A soltura, ela já. A prisão era aquilo, as pessoas sabiam que o Lula seria preso, mas tinha aquela coisa, boa, há uns anos atrás ele era o presidente da República, né? Então Sim. a imagem criou um baque muito grande, né? Puta, ele foi preso mesmo, isso aconteceu. Quando ele foi solto, as pessoas já esperavam que isso fosse acontecer há alguns meses, né? Eu mesmo já tinha dito, ó, provavelmente nos próximos meses vai se julgar a questão de prisão após segunda instância e o Lula será solto.
Então, havia um preparo maior. Então, a notícia não criou um baque, uma surpresa tão grande assim. Mesmo que para a prisão as pessoas soubessem, a imagem pesou mais. Tá certo. E você achou que teve repercussão agora maior do que a prisão, o fato dele ter todas as condenações anuladas? Não, não. Esse talvez seria, acho que o fato que gerou mais repercussão, talvez não, esse é o fato que gerou mais repercussão esse ano, porque deu a partida para as eleições do ano que vem. Uhum. Mas uma repercussão bem menor do que o momento em que ele foi preso. Agora eu quero lembrar um dia louco que foi o dia 30 de março desse ano, que o presidente Bolsonaro trocou 5 ministros. Foi isso? 5 ministros, que eu lembro que você fez várias Foi, entradas ao vivo. Como é que foi esse dia? foi exatamente. Aquele dia eu tava. Sabe aquela semana que você acha que vai ser tranquilo e você reserva para se resolver com um monte de coisa? Tinha sido Sim. aquela semana. E aí me vem com essa. E aí foi um inferno completo, dar conta de cobrir tudo, de entender o que estava acontecendo. Tava morrendo de sono, né? Tava acordado há horas e horas. Mas no final deu tudo certo. Mas esse dia é que acumulou tudo em poucas horas, né? Sim. Acumulou tudo num período de 4, 5 horas. E foi Não uma podia nem surpresa respirar? generalizada. Quê? Não podia nem respirar, já tinha um ministro sendo trocado. Exatamente, já caía outro, já caía outro, e aí já começava a falar em substituição. Esse foi uma boa lembrança, essa data do dia 30. Ela está certamente entre as mais tensas de todas. Por ter sido um dia próximo do aniversário do regime militar ter começado no Brasil, você acha que houve no Brasil houve algum temor de que isso pudesse se repetir novamente com essas trocas? Ah, sim, acho que muita gente chegou a ter isso na cabeça, não só as pessoas, mas em jornais se chegou a publicar alguns artigos falando a respeito dessa possibilidade. Se criou uma sensação esquisita, porque quando a coisa vai acontecendo muito rápido, Uhum. no dia mesmo, eu ficava pensando, putz, será que é isso? Será que não é? Eu, desde o dia, já comecei a achar, não, acho que não é o caso. Neste momento, a intenção dessas trocas não é qualquer tentativa golpista, pelo menos nada a curto prazo. De Uhum. qualquer forma, ficava na cabeça essa possibilidade, né? Principalmente pela troca no Ministério da Defesa, que foi que criou o Sim, baque maior, que foi a mais surpreendente de todas. As outras trocas, elas em certa medida eram esperadas, né? A do Ernesto Araújo era esperada para acontecer, sim, já era uma certeza que viria, e as demais sabia que existia um desgaste e que alguma mudança seria feita a médio e longo prazo. Se adiantou. Na defesa havia a sensação de que não seria alterado o ministro até o fim do mandato. Então, isso criou uhum. um baque bem forte. Sim, verdade. E você já conhece Brasília, Bruno? Conheci, fui 2 vezes para Brasília. Foi 2000 e... Se não me engano, a última vez foi 2012. Ou seja, já mal lembro muito bem dos detalhes. Tá certo. Mas tenho vontade de voltar. Eu gosto bastante Praça dos Três Poderes, entrar no Congresso, caminhar pelo Congresso, almoçar por lá. Eu acho bem, bem interessante, né? Que você fica falando de lá o tempo inteiro, então Sim. E a hora sonha, que você chegar... e sonha Quê? ir lá, e sonha ir lá para entrevistar algum político ou até mesmo o presidente da República? Eu não tenho muita vontade de entrevistar, né? Eu tenho até uma insegurança, mas as pessoas pedem muito para que eu faça um quadro de entrevistas no canal e tudo mais. Então, provavelmente eu vou fazer algo nesse sentido em breve. E aí sim, talvez pegando a prática, talvez pegando o hábito, o costume, eu tome gosto e aí queira entrevistar pessoas bem relevantes. Mas hoje eu nunca tive muito esse interesse, talvez até um pouco de insegurança, particularmente com fazer entrevistas e tudo mais. Mas o caminho natural acaba sendo esse, né? É uma demanda muito forte de todo mundo que acompanha o canal. E os canais de notícia no YouTube sempre tem aí como uma das principais temáticas, um dos principais enfoques, a entrevista, né? Sem dúvida. E você pretende fazer melhorias futuramente em seu canal, como, por exemplo, criar uma newsroom, ou mesmo futuramente ser um canal de notícias no YouTube, como é a CNN, o Globo News, por exemplo?
Eu tenho a intenção de dar uma boa avançada em vários quesitos, não a ponto de se tornar um canal, né, como o Globo News CNN, que você citou, 24 horas de notícia, não algo desse tamanho, mas de aperfeiçoar, de transformar em algo maior, assim. Aos poucos, também com calma, e não indo nessa direção, eu gosto também de fazer do jeito que tá. Mas às vezes existe essa... Às vezes me vem na cabeça esse objetivo e tudo mais, é um norte aí que eu vou seguindo, mas nada de muito grande também. Nada de muito grande. Hum. Assim, quem vai falar? Assim, você tem a rede de apoiadores, como é que se chama mesmo? Esqueci. O programa de membros. Programa de membros. Com o dinheiro que os membros dão, que com certeza vai aumentar com o passar do tempo, você acha que pode sim, a partir desse dinheiro, você fazer essas melhorias? Sim, a intenção é exatamente essa. A intenção do programa de membros é exatamente poder garantir essas mudanças, que eu consiga trazer mais gente para trabalhar comigo e aperfeiçoar o meu trabalho. Dedicar mais tempo, né, à gravação dos vídeos, aos temas, porque quando o canal vai crescendo, aparece uma série de trabalhos não ligados ao conteúdo final, que tomam muito tempo, né? Desde Sim. questões burocráticas e tudo mais. E aí a intenção é justamente investir esse dinheiro para levar o canal a um outro patamar. Tudo bem, então. Eu tinha perguntado sobre jornalista, que foi a sua inspiração, mas tem o jornalista, tem os homens e tem as mulheres. Qual homem você gostaria de conhecer e qual mulher você gostaria de conhecer? Na área do jornalismo, Isso. difícil, vamos lá. Pensar nos vivos agora. Sim. Mulher não tem quase nenhuma hoje na televisiva, né? Na imprensa televisiva. Tem bastante, Bruno. Na TV fechada tem. Mas tô pensando em uma coisa mais no opinativo. Ah, no opinativo. Eu tava pensando em uma coisa mais no opinativo, não na reportagem. E aí não tem. Ah, Então, sim. tem na Globo News. Na Globo News tem algumas que seguem uma linha mais opinativa. Eu gosto muito da Natuzaneri, por exemplo, na TV, na televisão, talvez seja uma das que eu mais goste. Sim. No caso de mulher. De homem. Vou pensar em alguém em jornalismo escrito. Tem algumas pessoas que eu discordo em vários pontos, mas eu teria vontade de conversar por considerá-las muito inteligentes, né? Ah, Então sim, talvez fosse o claro. caso do Reinaldo Azevedo, da Bandeirantes, hoje, de ter um diálogo, né? Eu acompanho com frequência o programa dele na Band News FM noturno, Hum. e ele é muito inteligente, não tem como negar. Sim, Então claro. eu tenho bastante curiosidade. Acho que mais nessa linha. Acho que mais nessa linha. Eu tava pensando em alguma outra mulher do opinativo, mas é muito pouco, muito pouco. Vou te dar alguns nomes, então. Me surgiu agora também. E Raquel passa Sherazade. assim. Não sou muito fã da Cher, desconfio um pouco dela. Desconfia em que sentido? Mas a mudança de posição dela, o Reinaldo Azevedo também teve essa mudança, né? Mas a dela eu acho mais exacerbada, assim, mais esquisita. A mudança de posição dela, de uma postura mais reacionária para uma postura de oposição ao Bolsonaro, se deu muito de uma hora para outra. Mas não sei, uma desconfiança muito prévia, assim. Pode ser que seja uma viagem minha. Tá certo. Pode ser que seja uma viagem minha. Mas ela já falou coisas que eu considerei bem absurdas e que depois parece que é outra pessoa completamente diferente, mas eu nunca vi ela voltando atrás em nada que foi dito antes. Não, realmente ela não volta atrás. Não voltou Ela atrás. não Ela pode volta até ter atrás, mudado, mas não pediu desculpas. Tanto que eu fui pensar em mulher do jornalismo opinativo, a primeira que me veio na cabeça é ela, porque eu acho que da TV aberta, São talvez poucas. esteja cometendo o pecado de esquecer de alguém, mas é uma das únicas, assim. Você tem até alguma. Tinha a Marina Godoy, né, que tinha programa de entrevista, tem um pessoal. Sim. A Marina Eu, Godoy, eu sempre gostei. uma das E primeiras, uma das primeiras que opinou na Globo foi a Lilia Bitfield. O que você acha dela? a Lilian. A Lilian o quê? Lilia Bitfield. Ah, sim, sim. Eu gosto ali. A gente tem aquela cena famosa
entrevistando a ministra do Collor, né, a Zélia Cardoso de Mello, tudo mais. Mas eu sempre acompanhei muito pouco o trabalho dela, né? Nunca vasculhei de verdade. Eu só peguei esses momentos mais icônicos do trabalho dela. Ana Paula Padrão. Gosto, bom exemplo. Eu gosto da Ana Paula Padrão. É que quando eu era pequeno, quando ela ainda fazia jornalismo, né? Agora ela tá focada aí no MasterChef, toda essa questão de Sim. entretenimento. Mas eu gosto bastante dela, e tudo que eu acompanhei de trabalho jornalístico dela mais tarde, não acompanhei na televisão, acompanhei na internet, eu sempre gostei muito. Uma ótima lembrança. Ela também chegou a comentar no Jornal da Globo de forma calma, né? Não da maneira como se opinavam em outras emissoras. Depois ela foi para o SBT, depois foi para a Record e agora está no MasterChef na Band. Tanto que acho que em uma entrevista ela comenta que foi um marco, né? Que era a mulher dando o opinativo e não só lá lendo o teleprompter na televisão. Sim. Ela trouxe essa. Citar mais um nome, Monalisa Perrone. Mona Lisa Perrone. Eu tô lembrando de um monte agora, na verdade. Eu tô lembrando a que apresenta o Bom Dia Brasil, eu sempre gostei bastante também. A Ana Paula Araújo, né? Que tá hoje no Bom Dia Brasil. Sim. Eu tô lembrando de um monte agora. Mas é isso, sempre com uma abertura muito pequena pro opinativo, né? Aquela parte de comentário de verdade. Só hoje acho que não tem na TV aberta, tem pouquíssimas mulheres. Tá certo. Agora eu vou perguntar um que é meio polêmico. Dudu Camargo. Ah, não dá, não dá. Mas assim, você já se imaginou se você estivesse no lugar dele, você iria para o SBT fazer um programa com o Primeiro Impacto, por exemplo? Não gosto muito desse estilo, nem que eu acho o estilo errado, mas eu não gosto muito pra mim, assim, acho que não faz muito a minha vibe. Eu gostaria de fazer, primeiro que eu gostaria de apresentar programa sentado, não em pé. Hum, Segundo que uma coisa mais, talvez se fosse para fazer algum programa mais no estilo televisivo, alguma coisa com outros participantes, algo um pouco nessa linha. Eu não gosto muito do estilo hum. do SBT. Nem me lembro o nome mais do jornal, SBT Manhã, né? Hoje é Primeiro Impacto. Hoje é Primeiro Impacto, é verdade. Então vamos lá. Você vai me dizer qual que é o melhor em cada categoria e o porquê. Qual é, na sua opinião, o melhor jornal impresso do país e por quê? Melhor jornal impresso do país. Os três grandes do país, Folha, Estadão e o Globo, têm as suas vantagens e desvantagens. Mas eu classificaria hoje o que está fazendo o melhor trabalho o Globo. Eu acho que o Globo melhorou muito, se focou muito em deixar de ser um jornal do Rio de Janeiro, em particular, e anda bem interessante. As pessoas, pelo menos que não moram no Rio, né, nunca deram muita bola para o Globo, porque sempre Verdade. tivemos os nossos dois aqui. Mas agora no digital também não criaram esse hábito, mas eu recomendo assim que tem reportagens muito boas. Mas é complicado, porque na parte de colunistas, por exemplo, eu prefiro o Estadão e, em certa medida, a Folha também. Mas eu destaco o Globo, e eu acho que vale colocar, porque acaba ficando muito esquecido, o valor econômico também. Acaba ficando meio esquecido pelas pessoas. Sim, É um bom jornal. certo. O melhor telejornal de TV e por quê? Melhor telejornal, programa? Isso. Vamos lá. Colocaria, acredito que o Jornal da Cultura ainda seja o melhor para mim. Hum. O Jornal da Cultura, Jornal da Cultura. Eu acho que é o trabalho mais interessante que a gente tem, pelo menos não, né? Na TV aberta e na TV fechada, na área de jornalismo. Apesar de estar longe assim do meu ideal, eu acho que realmente não tem nenhum programa jornalístico hoje na televisão que atinja dos que eu assisti, evidentemente não conheço todos, Na mas verdade, é que telejornal. Daqui a pouco eu pergunto sobre o programa jornalístico, mas é telejornal. telejornal mesmo, então Jornal da Cultura, mais sim. Tá certo. O melhor canal de notícias da TV aberta ou da TV a cabo? Temos poucos, né? Tem Band News, Record News, CNN, Globo News. Todos têm muitos defeitos, né? A gente competem bastante nos defeitos. Sim. É,
Eu colocaria ainda a Globo News, mas a CNN está fazendo um trabalho bem menor. A Globo News reprisa muito o programa de forma absurda. Eu acho que há uma coisa muito engessada. A limitação de opinião, eu sinto que há em alguns pontos. Tem várias questões que me incomodam. Ao mesmo tempo, a CNN me incomoda em outras questões muito mais, no formato de alguns quadros opinativos e tudo isso. Então, quem acaba levando é a Globo News, que também tem na área de internacional uma cobertura que eu considero muito boa, assim, uma equipe que eu considero muito qualificada. Então, eu colocaria a Globo News e talvez no futuro eu gostaria de dizer que é a Band News, que vem investindo bastante para melhorar a qualidade da programação e acaba sendo muito subestimada hoje em dia. Sim. A CNN nasceu numa época difícil, porque estava começando a pandemia. Você acha que ela conseguiu superar os objetivos dela enquanto rede de televisão? Sim, eu acho, na verdade, que, por um lado, o modelo que a pandemia impôs de cobertura acabou dando certo para a CNN. Você consegue trazer um número de entrevistados muito maior, colocar um número de participantes em jornal muito maior, cada um da sua casa. Eu acho que a CNN foi uma das que mais soube aproveitar o momento que a gente está vivendo, e podendo levar, inclusive, parte além da pandemia. Certo. Melhor portal de notícias da internet. Eu não colocaria nenhum portal como o melhor. Tem portais para áreas específicas, né, que eu gosto muito. Então, eu vou colocar três aqui, por exemplo. Pode ser. Nas questões jurídicas, o Jota. Na questão de segurança pública, Ponte Jornalismo. Na questão de agora da pandemia, de ciência, quem faz um trabalho muito legal é a questão de ciência. Um site bom em todas as áreas é bem difícil. Eu gosto muito da revista Piauí, acho que eles fazem um trabalho digital muito bom, só que ao mesmo tempo não tem muita notícia de última hora. Então, cada um tem suas vantagens, cada um tem. Nesse caso, realmente, eu não saberia dizer. Eu sempre acesso todos com muita frequência. Tá certo. Né? Dos sites dos jornais impressos, vale o que eu disse pro impresso mesmo, né? O que o do Globo e tudo mais é o que eu prefiro dos três. De qualquer forma, de resto, eu não sei dizer o UOL, G1, qual teria o trabalho mais legal. Tá certo. E o melhor programa jornalístico. Certo, foi melhor telejornal, melhor programa jornalístico hoje. Isso. Eu ando acompanhando muito pouco programa jornalístico em televisão, eu ando acompanhando muito internet, inclusive programas de rádio que eu escuto na internet. Então pode ser que eu esteja bem defasado nesse sentido. Mas do que eu venho acompanhando da área de política, por exemplo, eu venho gostando bastante do papo de política da Globo News. Eu tô achando que de lavada talvez seja o melhor da Globo News hoje. E a CNN é muito telejornal ainda, né? Não tem muito programa em outros formatos. Então, eu colocaria o papo de política, que é o podcast, né? Que virou o programa de televisão. Tá certo. Dá tempo ou não tem ou não acompanha telejornais de outros países? Só por curiosidade. Telejornais, não dá tempo, acabo acompanhando muito pouco. Eu só leio jornais de outros países com bastante frequência, né, principalmente quando eu vou tratar de pautas internacionais, mas telejornal eu acabo não arranjando tempo. Tá certo. E para terminar a entrevista, qual é o seu sonho para o nosso país, Bruno? Essa é difícil. Bom, primeiro que acabe a pandemia de verdade, nenhuma morte, 100% das pessoas vacinadas, mas é meio óbvio, né? Sim. Todos são um pouco óbvios, mas que tome um rumo de diminuição consistente, né, a longo prazo da desigualdade, talvez. Certo. A desigualdade, e isso através, entre outras coisas, é necessário investimento sério em educação básica, e eu sinto que a gente não entrou nos trilhos nesse sentido, está bem longe de entrar. Tá certo, então. Então, deixe um recado final para todos nós.
É isso, eu agradeço muito a entrevista. Peço que todos se inscrevam aqui no canal do Solano, dá uma olhadinha também na TV Coyote. Foi um enorme prazer, agradeço muito o convite, agradeço demais. E foi super gostoso a conversa, foi super boa a conversa. Eu O também. pessoal vai ficar bravo comigo com alguma coisa, mas faz parte, já estou acostumado. Eu também gostei bastante da entrevista, foi melhor do que eu imaginava. É um prazer estar falando com você, Bruno. Muito obrigado. Legal, muito obrigado, Solano, agradeço demais. Tá certo? E você que nos assistiu também, muito obrigado. E até o próximo Sábado Vlog, se Deus quiser. Até lá!